Oi, minha gente, estamos aqui na belíssima Berlim, que é só um cantinho do jardinzinho aqui do lugar onde eu estou ficando. E vocês podem ver o frio, tá sol, ou seja, tá até calor para o nível de frio daqui. Mas eu estou mandando essa live principalmente pelo fato de que, e eu queria que fosse externa, eu queria que a gente pudesse ver um brasileiro numa imagem berlinense alemã, que eu acho que é uma conquista, eu acho que é um território que nós estamos ocupando e perseverando em termos de um reconhecimento de linguagem e de imagem. Eu gostaria da força dessa imagem, desse brasileiro aqui, ó, aqui, para dizer para vocês que nós alcançamos um recorde. Sim, já é um recorde. Nós ganhamos ao todo, já, antes mesmo da premiação desta noite, 7 prêmios e meio. Já explico meio, sem querer desrespeitar qualquer nacionalidade nas produções dos filmes respectivos. Mas já temos 7 prêmios e meio, o que antes mesmo da premiação de hoje de noite é um recorde sem precedentes para o Brasil em Berlim. Vamos aos números. Estão no cabeçalho, mas eu gostaria de fazer questão de falar. Em primeiro lugar, nós temos os prêmios de ontem no TED Awards. Nós temos, que é um prêmio dado, né? Se chama TED por causa do ursinho TED, porque o Berlim, né, Berlinale, tem o símbolo do urso e o ursinho TED, né, em relação a LGBTQ. E é um prêmio dado para filmes com temáticas LGBTQ. Eu gostaria aqui de ser bastante enfático que não está se dando prêmios para o quanto eles representam bem ou não, necessariamente, apenas as questões LGBTQs. Estão sendo dados prêmios para filmes, para linguagem. Não é o filme ruim, não é filme médio, não é filme fraco, só porque tem uma boa representação LGBTQ. São filmes impressionantes, incríveis, e que realmente avançam com a nossa narrativa. Então, esse reconhecimento está sendo dado porque Berlim está reconhecendo, e quase todos os prêmios foram para o Brasil, porque está se reconhecendo que nós estamos à frente do mundo nessa linguagem. Então, dentro dessa questão, eu gostaria de repetir: melhor documentário para Bicha Travesti, de Cláudia Priscilla e Kiko Goifman, com o roteiro co-escrito por eles e a Linda Quebrada. A própria Lin também é autoral nesse sentido, ela ajudou até mesmo em termos da palavra final da edição, do roteiro. Nós temos melhor longa de ficção para Tinta Bruta, do Felipe Matzenberg. Eu já estava falando o meu nome, né? Felipe Matzenberg, mas é tudo a mesma coisa. A gente está aqui em casa, no Brasil, não na Alemanha. E Márcio Reolon, já vamos trocar o nome do país, vamos mudar a cor da bandeira logo para verde e amarelo. Márcio Reolon. Nós também ganhamos por via indireta de coprodução internacional, que o diretor inclusive agradeceu o fato de o filme só poder existir por causa dessa coprodução, para Las Herederas, que quer dizer As Herdeiras. O filme foi dirigido, e ele é paraguaio, mas ele tem uma coprodução brasileira pela Júlia Murat. Júlia, sua linda, parabéns, te adoro. Você tem toda a maravilhosa Berlim aqui aos seus pés por ter feito isso. Um filme tão lindo sobre uma relação de duas senhoras sexagenárias, lésbicas e redescobrindo a vida. Que imagina você ter possibilitado essa produção existir. O próprio diretor reconhece o quanto foi importante a coprodução internacional, porque senão, se dependesse apenas dos recursos paraguaios, não teria conseguido. E Las Herederas ganhou o prêmio da revista, eu vou ter que ler, gente, porque é alemão, né, vocês sabem, não sei falar essa língua, da revista Manor Magazine, que é dado também dentro do prêmio TED. Além desse prêmio, nós temos o prêmio da FIPRESS, da crítica, dado também a Las Herederas. A FIPRESS é a Associação Internacional da Crítica, da qual nós fazemos parte, eu faço parte, a maioria dos jornalistas brasileiros aqui também faz parte, ou pela ACCRJ, que é a Associação do Rio de Janeiro, da qual eu faço parte, ou a Abracine, que também hoje em dia é filiada à FIPRESS. Então, as duas principais associações brasileiras, uma mais antiga, a outra mais numerosa, são parte da FIPRESS, e nós temos aqui o prêmio FIPRESS para Las Herederas, que, entre aspas, o sol está ficando forte, batendo contra o vídeo, é o único filme brasileiro, tecnicamente falando, por causa da coprodução internacional com a Júlia Murat, dentro da competição principal pelo Urso de Ouro. Ele ainda tem chances de ganhar outros prêmios, inclusive melhor atriz para Ana Brum, que é uma das competidoras favoritas até agora, apesar da Alba estar um pouco na frente e outras atrizes também terem despontado. Além desses 2 prêmios para Las Herederas, já são 4,
Nós ganhamos o prêmio da Anistia Internacional para o filme Aeroporto Internacional, do Karim Ainu. 5, estamos contando. O prêmio, vou ter que ler porque é uma sigla, o prêmio SICAI, de cineclubes alemães, para o filme Tinta Bruta, ou seja, já é o segundo prêmio para Tinta Bruta. Já dei os créditos, então estamos em 2 TED, 2 Heredeiras, a Karim Ainu, 6 Bruta, que é o prêmio SICAI, de cineclubista alemã, né, um prêmio cineclubista alemão. E o 7º prêmio que nós temos Peraí, deixa eu ver a lista. É tanto prêmio que a gente até já... Ah, sim, lógico! Nossa, como eu fui esquecer, fora Temer. Primeiro prêmio do filme O Processo. Viu? É tanta alegria, tanto prêmio que a gente até esquece. A gente tá podendo... Alguém quer prêmio? Estamos vendendo. O primeiro prêmio que O Processo da Maria Augusta Ramos ganha. Ela ganhou medalha de bronze, 3º prêmio de público na Mostra Panorama Docs. Ou seja, primeiro prêmio para o filme O Processo, ficou com o 3º lugar do prêmio de público de votação popular na Mostra Docs aqui na Berlinale. São 7 prêmios ao todo. Agora deixa eu explicar o meio, que vai ficar polêmico se eu não explicar. O filme não é brasileiro, não tem coprodução brasileira, só para explicar. Por isso que eu estou dando licença poética para assumir um tiquinho desse meio prêmio aí. Mas é o filme Obscuro Barroco, que ele é uma coprodução grega com francesa. Deixa eu ler o nome do diretor, porque é bem difícil. Só um segundo. Da direção, que é de... Vamos lá. Evangelia Craniotti. Espero que eu tenha falado certo. Que ganhou o prêmio especial do júri no TED Awards. Apesar do filme não ser brasileiro, ele é todo falado em português brasileiro, não português de Portugal, e ele é todo passado no Rio de Janeiro. Tá? Toda a questão da identidade documental que ele fala é sobre a identidade trans, queer, LGBTQ. E graças, claro, à nossa cultura que nós estamos, né, muito representativos em termos principalmente do reconhecimento artístico desse direito, apesar de vale sempre falar, nós temos ainda a taxa de maior homicídio de pessoas trans e transfobia no mundo. Então, ao mesmo tempo que nós estamos tendo um reconhecimento sem precedentes, né, como inúmeros artistas internacionais, como hoje em dia, repercussão internacional, trans, como a Pablo Vittar, Linda Quebrada, Lineker, e tantas outras pessoas, né, nos representando, cineastas também, Cali dos Anjos, ganhando prêmio em todo lugar, hoje em dia está trabalhando na França, mas ainda continua conosco de coração, fazendo filmes internacionais, agora coprodução brasileira, maravilhosos, o Miro Spinelli, nós temos grandes pessoas hoje em dia no meio, pessoas trans, e que a gente tem que reconhecer, o J. Mombassa, então assim... essas pessoas todas que estão hoje em dia nos representando, como a J. Mombassa, desculpa, é a empolgação que nós todos estamos aqui, estão tendo esse reconhecimento e a linguagem de ter na premiação de Berlim todas essas, né, linguagens sendo reconhecidas. Para acabar, voltando a mostrar aqui Berlim, só que eu acho que eu estou contra o sol, então... Eu gostaria só de fazer uma observação. Me foi falado aqui, por amizades brasileiras, inclusive do meio, que eu, com todo respeito, eu sei que a pessoa está vendo, desculpa, tá? Não vou falar porque é antiético falar isso, mas... e eu te amo, você sabe que eu te amo. Mas eu gostaria de responder essa pergunta, que me foi colocada pessoalmente. Eu gostaria de trazer e responder profissionalmente essa pergunta. Gente, tem gente me assistindo. Não aqui, eu estou dizendo que tem gente me assistindo ali, mas tudo bem. Deve ser a minha empolgação, porque não devem estar entendendo nada. Eu gostaria de responder profissionalmente a essa colocação pessoal. Como assim? Está me sendo perguntado se talvez... E isso é uma pergunta séria, tá, gente? Eu levo bastante a sério essa pergunta e eu acho que eu levo com todo respeito a colocação da pessoa. A maior parte dos nossos prêmios estão sendo em reconhecimento a uma linguagem LGBTQ queer, tá? De cinema. Ou também agora com o processo da Maria Augusta Ramos, que também tem uma questão extra-campo, que é a questão política que nós estamos passando. Os alemães se identificaram por causa de certas questões que estão passando, não da mesma forma, mas com algumas similaridades em relação à Merkel aqui na Alemanha, que ela está perdendo a governabilidade, estão acusando certas coisas, até talvez tirá-la do poder por causa da perda da governabilidade, que aqui é parlamento. O parlamento se voltou contra ela, uma coisa parecida com o que aconteceu com a Dilma no Brasil.
sei lá, então as pessoas estão se identificando. Aliás, Merkel, se quiser, tá? A Guta passa o link do filme pra você. Eu acho que seria super legal se você quisesse ver. Continuando. A gente tá bolando isso, tá? Seria sensacional ter essa troca de olhares. Mas, me perguntaram se nós não estamos vivendo esse momento de reconhecimento apenas pelos direitos que nós estamos abordando. Ou seja, mais pelo extracampo do que pelos filmes como filmes, do que pela linguagem de cinema. Eu gostaria de responder a isso que não. Tá? Primeiro, eu sou louco. Eu tô desde o primeiro dia da cobertura defendendo esses filmes pra vocês com a forma como eles me tocaram, me atravessaram. Eu sou uma pessoa heterossexual, cis, branca, homem. Eu me considero não binário, apesar de ser heterossexual, eu me considero uma pessoa não binária e eu gostaria de cada vez mais quebrar esses conceitos de binariedade que a gente só se encaixasse em termos extremamente dualistas, né? Maniqueístas de vida. E por que eu estou dizendo isso? Eu não sou louco, eu estou reconhecendo a linguagem desses filmes desde o princípio, todos aqui estão acompanhando, estão ficando empolgados junto comigo. A minha voz não recaiu no vazio, tantas outras pessoas estão reconhecendo as mesmas coisas que eu estou, tanto que está se repercutindo em 7 prêmios para o Brasil. E meio. Por que eu estou dizendo isso? E as pessoas que estão premiando de júris diversificados, não é só um júri, não é só um corpo de júri. Inclusive, eu posso dizer um pouco mais, tá? Eu conheço algumas pessoas, uma ou outra pessoa de alguns desses corpos de júris. Há pessoas de direita, tá? Não vou dar nomes, não estou querendo falar em relação a isso, nesses corpos de júris. Há pessoas conservadoras nesses corpos de júris. E elas estão reconhecendo a qualidade técnica dos filmes mesmo assim. Então eu gostaria de deixar bem claro que isso e eu estou falando profissionalmente, não pessoalmente, é um reconhecimento, de fato, de linguagem, de profissionalidade, de técnica, em que esses filmes conseguiram transpassar o extracampo, conseguiram superar o mero reconhecimento de direitos, que não é mero, é importantíssimo. Nós temos que ocupar e ressignificar, sim, essa linguagem mundial ainda extremamente binária, ainda extremamente dualista. E por que eu digo isso? Porque não vamos conseguir fazer isso se não fizermos com grandes obras, com grandes avanços e vanguardas na forma de contá-las. Porque senão, por mais belo que seja o direito e por mais devido que seja o reconhecimento, ninguém estaria se importando, ninguém aguentaria, vamos supor aqui, vamos enlouquecer, um filme de 60 horas, super sério, só com material extremamente importante e que fizesse um reconhecimento desses mesmos fatores. Ninguém iria ver. 60 horas, filme, sei lá, sem carisma, sem envolvimento, sem engajamento. Só veriam se o filme conquista, se o filme convence, se ele passa literalmente um sentimento e uma emoção. Que foi o que eu disse, por exemplo, ontem do In the Isle, filme alemão, que, gente, a gente viu essa história milhões de vezes. Por que ele de repente ganhou um autismo? Porque ele conta a história de uma maneira diferente, eficiente, inovadora e ele passa um sentimento. Então eu estou falando que sim, nós estamos não só galgando espaços e fincando nossos pés num reconhecimento de direitos, porém, estamos conseguindo fazer com que esses direitos virem uma linguagem. E inovem essa linguagem, como eu falei na minha live de ontem. A não binariedade, a questão queer, cada vez mais está fazendo sua repercussão na técnica. Não encaremos, e eu vou voltar para o Brasil, eu vou escrever um artigo sobre isso junto com algumas pessoas que nós já estamos nos comunicando, e eu gostaria que nós tivéssemos esse reconhecimento acadêmico, tá? Existem pessoas maravilhosas que já estudam isso, eu gostaria de dar o nome delas aqui, então, por gentileza, Ramayana Lira e a Alessandra Brandão, a Érica Sarmé, o próprio Cali dos Anjos, que eu já havia mencionado anteriormente, com Miro Spinelli, J. Massa. Nós temos textos e publicações reconhecendo estudos de linguagens não binárias extremamente avançadas, que Carol Almeida, não posso esquecer da Carol, nossa, venero tudo que a Carol escreve, Heitor Augusto, e nós temos um reconhecimento dessa linguagem acadêmica de o quanto a técnica está avançando no sentido de absorver, né, antropofaticamente todos esses direitos. Esse ano é histórico aqui em Berlim e para o Brasil, e transformar e responder em grandes obras. Essas obras serão analisadas, elas estarão na história, inclusive aquelas que pavimentaram o caminho para isso. Como eu sei que algumas pessoas estão aqui assistindo a live que pertencem às equipes desses filmes, e eu gostaria de reconhecer isso. É o Corpo Elétrico, é Meu Corpo é Político,
existe toda uma pavimentação desse reconhecimento que agora está sendo dado e que se está chegando, alcançando, por causa de anos de chegar até aqui. Então, por gentileza, gente. Inclusive, quero retomar e retornar também a Cabela, da Yasmin Tainá, que foi extremamente ousada e vanguardista em acrescentar pessoas trans dentro do filme dela, desde uma época que ainda nem sequer se falava de representatividade trans, ocupação queer no cinema. Então, temos que falar sobre isso e avançar essa linguagem cada vez mais para a gente ter noção de que não é só um reconhecimento, uma bandeira, não é panfletário, não é politicamente correto, não é nada disso. É cinema também. Também. Tudo é devido, mas é também. Porque senão ninguém estaria assistindo esses filmes ou premiando eles. Recorde pro Brasil, gente. Merecido. Parabéns pra nós. Obrigado. Até daqui a pouco, porque a gente vai ter o Urso de Ouro e a gente vai ter mais surpresas. Tomara. Beijo.